Olá pessoal, vamos falar agora sobre uma aplicação, de derivada. É a utilização da derivada para encontrarmos pontos máximo, ponto mínimo de uma função. Primeiro eu vou explicar o que é ponto máximo, ponto mínimo, depois eu vou explicar alguns procedimentos que a gente pode fazer para encontrar esses pontos. Observe esse gráfico. Esse gráfico representa uma função qualquer que para nós agora não importa. Observa que esse gráfico ele tem um comportamento de tal forma que ele vai possuir pontos que são pontos mais altos ou mais baixos, maiores ou menores do que outros pontos. Por exemplo, esse ponto aqui. Observa que ao redor dele ele é o ponto mais alto, ele é o ponto que está aqui em cima. Então ele é chamado de ponto máximo, né? Observa que aqui próximo a ele não tem nenhum ponto maior do que ele, nem à esquerda dele e nem à direita dele. Então nesse intervalo aqui, nesse pedaço aqui, ele é o ponto máximo. Observa que a função aqui, ela continua subindo, ou seja, ela vai ter pontos maiores do que esse. Então ele é chamado de máximo relativo, né? Por que ele é chamado de máximo relativo? Porque ele não é o maior de todos os pontos, porque existem outros pontos que são maiores do que ele. Mas na redondeza dele, imediatamente depois, imediatamente antes dele, ele é o maior dos pontos. Então ele é chamado de ponto máximo. Observa aqui, ó, a função vai descendo, aqui ela faz uma outra volta. Ó. Nesse ponto aqui, observe que aqui na redondeza dele, logo após ele e antes dele, nas imediações dele, ele é o ponto mínimo, ele é o menor ponto. Só que tem outros pontos, tanto do lado de cá, quanto do lado de cá, que são menores do que ele. Mas nas redondezas dele, ele é o menor. Então ele é chamado de ponto mínimo relativo, né? Por quê? Porque ele é um ponto mínimo dentro desse intervalo aqui na redondeza dele. Aí a gente chama de mínimo relativo, porque ele não é o menor de todos. Existem outros pontos que são menores do que ele. Ó. Observe, a função continua. Aqui em cima, aqui, ó, quando ela for fazer a volta aqui, ela vai ter um outro ponto aqui. Esse ponto aqui em cima é um ponto que na redondeza dele ele é o maior, ele está acima de todos os outros que estão aqui na redondeza dele. Ele é chamado de ponto máximo, mas observa que a função tem outros pontos que são pontos maiores do que eles, que estão acima dele. Então ele é chamado de ponto máximo relativo. Relativo a esse intervalo que ele está aqui, né? Então a gente pode encontrar diversos pontos. Por exemplo, a função tem um ponto máximo aqui, ela tem outro ponto máximo aqui. Os pontos máximo relativo, eles podem ser inúmeros, né? Aqui, por exemplo, é um ponto mínimo relativo, aqui é outro ponto mínimo relativo. Existem intervalos onde esses pontos são os menores, por exemplo. Nesse intervalo, esse ponto de baixo é o menor. Nesse intervalo, esse ponto de baixo ele é o menor. Mas existe um ponto aqui, por exemplo, que é menor do que os dois. Por isso eles são chamados de mínimo relativo. Vamos supor que esse ponto aqui fosse o menor de toda a função. Por exemplo, quando a gente tem uma parábola virada para cima, tem um ponto assim embaixo que ele é chamado de ponto mínimo também. Mas imagine que não tivesse esse pedaço de cá do gráfico. O gráfico fosse só essa volta aqui, ó. Se o gráfico fosse só essa volta, esse ponto ele seria o menor de todos os pontos. Aí a gente chama de mínimo absoluto. Então, ponto mínimo e ponto máximo a gente usa para pontos que são maiores ou menores do que os demais. Nesse caso aqui e nesse caso aqui, por exemplo, eles são pontos máximos. Porém, como existem outros pontos que são maiores do que ele, eles são chamados de ponto máximo relativo. Beleza. Esses pontos aqui também são pontos que a gente chama de pontos extremos. Ponto máximo e ponto mínimo são chamados de pontos extremos. Como eles são pontos que estão embaixo, ó, esse aqui é o menor aqui na redondeza, esse aqui é o menor aqui na redondeza, eles são chamados de pontos mínimos. Porém, como existem pontos, por exemplo, como esse aqui, que é menor do que os dois, então eles são chamados de pontos mínimos relativos. Agora, imaginando, por exemplo, que esse gráfico não tivesse esse pedaço aqui. Vamos supor que o gráfico só tivesse essa parte aqui, ó, só no eixo x positivo, só nesse intervalo aqui, ó.
o gráfico fosse isso aqui, ó. Aí esse ponto seria o menor de todos os pontos. Aí a gente chama ele de ponto mínimo absoluto. Então a diferença que existe entre ponto extremo relativo e ponto extremo absoluto é que quando a gente fala que um ponto é um ponto máximo relativo, quer dizer que ele não é o maior de todos, ele é o maior só da redondeza dele. Quando eu uso que o ponto é um ponto máximo absoluto, quer dizer que ele é o maior de todos os pontos da função. Então, geralmente a gente usa a expressão relativo, porque às vezes é difícil a gente analisar o gráfico como um todo. Então aí você geralmente, quando estiver trabalhando, vai associar a ideia do relativo, falar de máximo relativo, mínimo relativo, certo? Agora, a ideia de absoluto, quando eu falo que um ponto é um ponto máximo absoluto, ele é o maior de todos os pontos. Quando eu falo que o ponto mínimo é um ponto mínimo absoluto, ele é o menor de todos os pontos. Agora, se eu falo que ele é um máximo relativo, como esse caso aqui, ele é o máximo na redondeza dele aqui, ó, ao redor, imediatamente antes e imediatamente depois. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, ele não é nem mínimo nem máximo, porque se eu pegar um ponto depois dele, é um ponto que está acima, né? Aqui, ó, está maior do que ele. Se eu pegar um ponto antes dele, é um ponto que está abaixo, então ele não é máximo nem mínimo. Um ponto máximo seria aquele ponto que imediatamente depois e imediatamente antes são resultados menores que ele. Então nessa voltinha aqui ele é o maior. Mesmo que a função vai ter outros pontos maiores do que ele lá na frente, mas na redondeza dele é o maior. Então ele é chamado de máximo relativo. E esse de baixo, por exemplo, na redondeza dele é o menor. Então ele é chamado de mínimo relativo. Aí eu vou explicar para vocês primeiro o que são os pontos críticos. Os pontos críticos, eles são os pontos que são candidatos a máximo e mínimo. Então eu vou explicar como a gente acha primeiro os pontos críticos. Aí você vai achar os candidatos a pontos críticos, a pontos extremos, né? Esses pontos críticos, eles são os candidatos a serem pontos de máximo e mínimo. Então eu vou ensinar primeiro como vocês descobrem esses pontos e depois como vocês analisam se esses pontos são ou não são pontos extremos. Então nós vamos achar os pontos críticos e depois nós vamos fazer alguns testes para verificar se esses pontos são pontos de máximo, se eles são pontos de mínimo ou se eles não são nem de máximo nem de mínimo.